palavra dessa noite está... Podem se assentar, igreja. Em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis, capítulo 21. Aleluia. Uma palavra conhecida, mas foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. 1 Reis, capítulo 21, que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote Jaelita uma vinha em Jezreel, e estava junto do palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta é vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor do que ela. E se parece bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meu pai. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e te bendizemos, meu Deus e meu Pai, nessa noite. Obrigado por essa palavra. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Fale conosco, meu Deus e meu Pai, nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Eu rendo graças a ti pela tua presença. Eu rendo graças a ti por cada vida que conseguiu chegar aqui nessa noite. E eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Aqui vai falar de Nabote, vai falar de Acabe e vai falar da vinha. E a vinha, ela tipifica a presença do Espírito Santo de Deus. E o interessante dessa palavra, que essa vinha que Nabote tinha, ela ficava próximo das terras de Acabe. E Acabe, ele vai a Nabote e ele pede que Nabote dê aquela vinha para ele. Então a gente começa a entender que essa vinha, ainda que Nabote, porque aqui ele fala, ainda que Acabe tinha outras vinhas, mas a vinha de Nabote é que brilhava nos olhos de Acabe. Porque como a vinha tipifica o Espírito Santo de Deus, então tinha algo que não era igual às vinhas que Acabe tinha. Era uma vinha diferenciada. Era uma vinha que ele olhava, eu acredito que ele olhava para as dele, e não via a mesma beleza e não via a mesma formosura. E pelo fato dela ser próxima às terras dele, ele primeiro queria que ele desse e depois ele ofereceu comprar. E naquela época, a herança que era deixada para os filhos não podiam se vender. Tinha que passar de pai para filho, de neto, bisneto, ia passando. Não podia ser vendida. E Nabote, de imediato, ele disse que não vai vender porque era uma herança do seu pai. E ele queria preservar aquela herança. E quando o Senhor estava falando a respeito dessa palavra, ele me fez lembrar que nós também recebemos essa herança. Porque a palavra de Deus vai dizer que tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. E naquela cruz, quando o véu se rasgou, a gente pôde ter acesso a esse Senhor, sem intermediário. Então todos nós temos essa herança, porque todo aquele que é filho de Deus tem essa herança, a herança do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E esse Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai fazer toda a diferença. Ele vai fazer a diferença no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso falar, nas nossas atitudes. E na maioria das vezes, essa diferença vai chamar a atenção de algumas pessoas. Principalmente do adversário da nossa alma.
que ele vai tentar de todo tempo roubar a nossa alegria, roubar essa herança, roubar essa presença. Porque aqui a gente vê que Acabe, ele estava incomodado com a vinha de Nabote. Acabe era rei de Samaria. Acabe não precisava da vinha de Nabote. Acabe, ele tinha bens. Ele era um homem que ele tinha posses. Por que ele queria aquela vinha? E nós precisamos entender por que o adversário tenta nos parar, nos intimidar, nos acuar. Por que ele tenta nos calar? Porque ele sabe que nós temos essa herança, a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que tem nos conduzido, que tem nos transformado, que tem nos colocado de pé, que tem vivificado as nossas vidas, tem feito uma mudança, tem feito uma transformação. Já não somos mais o mesmo, estamos dentro de um processo de transformação. E hoje a gente entende que a cada dia nós podemos melhorar sim, que a cada dia nós podemos sim ser pessoas melhores. E é isso que incomoda o adversário. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando: vocês precisam usufruir da minha presença, a presença do Espírito Santo de Deus. Usufrui daquilo que você tem, porque hoje você tem esse Espírito Santo de Deus que vai ser a tua bússola, que vai te guiar, que vai te direcionar, que vai se apresentar e falar: não vai por esse caminho, sai desse abismo, para com isso. E é isso que o inimigo quer, porque a vinha de Nabote incomodava Acabe, porque não era igual a vinha dele. Nabote era temente. Nabote não teve medo de dizer para Acabe que não iria vender a vinha dele. E ele sabia que quando ele dissesse não para Nabote, ele podia correr riscos. Mas nem assim ele abriu mão da herança dele. E muitas das vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, começa a vir as lutas, as adversidades, as calúnias, as perseguições. A primeira coisa que a gente faz é abrir mão da nossa herança. É abrir mão dessa presença. É não deixar o Espírito Santo cuidar de nós num momento difícil. A gente quer parar, a gente quer se calar. A gente desanima. A gente não acredita que essa presença, que esse Senhor vai nos dar suporte, vai nos capacitar e vai nos guiar. E vai fazer com que a gente viva esses momentos com Ele. E nós vamos suportar. Eu preguei bênção com presença, porque tem bênção e tem presença do Senhor. Aí a gente suporta. A gente só não suporta se estivermos só. A gente só não suporta se a gente abrir mão da nossa herança. Então nós podemos usufruir orando, louvando. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava falando: filha, quando vocês chegam na minha casa, vocês já estão usufruindo da minha presença. E às vezes foi falado aqui, só Deus sabe como nós passamos por essa porta. Quando chega sexta-feira e já está no início do final de semana. E olha que na maioria das vezes a gente procura estar aos domingos, no primeiro dia da semana, na casa do Senhor, adorando Ele, louvando a Ele. Aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, dependendo da semana, a gente já chega aqui cansado, entristecido. Aí acontece sempre alguma coisa que vem a intimidação, aí vem a insegurança, aí vem o medo. Porque quando não é na nossa mente, é no nosso físico. Quando não é no nosso físico, é no nosso emocional. Quando não é no nosso emocional, é no nosso espiritual. É o inimigo da nossa alma. O inimigo que a gente não vê, mas que a gente sente ele. A gente sente a presença dele. Muitas das vezes são inimigos, pessoas que se apresentam, que deixa bem claro que não foi com a nossa cara, que não gosta da gente, que vai nos prejudicar, que vai puxar o nosso tapete. Mas nós temos uma herança. E essa herança a gente vê Nabote falando para Acabe: eu não vou vender. Não vou vender a herança do meu pai.
E o que o Senhor está falando para cada um de nós? Não abra mão dessa herança. Porque Ele conquistou na cruz. O véu se rasgou. Hoje você tem acesso. Não precisa de intermediário. É só você dobrar o teu joelho. É só você se separar. É só você, no momento que você achar e precisar falar com Ele, fale crendo que Ele está te ouvindo. Fale crendo que Ele vai estar recebendo a tua oração. Converse, tenha um relacionamento, tenha uma intimidade. Isso é herança. E essa herança que Ele nos deixou é para que cada um de nós possa usufruir. E nós vamos usufruir nos dias maus e nos dias bons também. Porque tem momento na vida da gente que a gente quer o quê? Só agradecer a Deus. Só glorificar a Deus. Só reconhecer a bondade, a misericórdia dele, a compaixão dele que ele tem tido com cada um de nós. Porque nós temos visto tanta coisa acontecendo. São tantas incertezas. Mas a única certeza que temos é que existe um Deus fiel, poderoso, que nos deu uma herança e que não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não deixa de estar te observando, te ouvindo, te acompanhando. Ele sabe o que a gente fala, quando fala que não agrada, quando fala que agrada, quando fala o que edifica, quando fala aquilo que não edifica. Tudo Ele sabe. E essa herança, nós temos que usufruir dessa herança, porque foi deixada. Porque nós somos filhos de Deus, então nós temos certeza que nós temos essa herança em nossas vidas. Independente da sua dor, independente da sua luta, independente da sua adversidade, independente da sua espera. Usufruir dessa herança. Não abrir mão dessa herança em hipótese nenhuma. Independente da calúnia, independente da adversidade, independente da perseguição, independente das perdas, independente das mudanças. Porque acontecem muitas mudanças na nossa vida. E às vezes nós não estamos prontos, nem preparados para algumas mudanças na vida da gente. Tem momentos que a gente passa igual Jó, quando o Senhor começa a fazer cortes em nossas vidas. Nós passamos por esses momentos. Nem chega aos pés daquilo que Jó vivenciou. Mas quando a gente vive esse momento de cortes, a gente sente, a gente sofre. Mas nem por isso a gente vai deixar de usufruir dessa herança, da presença do Espírito Santo de Deus. Porque a vinha de Nabote era algo que despertou o interesse de Acabe, sem ele precisar. Ele tinha outras, mas ele queria aquela. E muitas das vezes na nossa vida também, muitos vão querer aquilo que você tem. Às vezes é a tua alegria, às vezes é a tua paz, às vezes é o teu bom humor, a bondade que você tem no teu coração. Tantas coisas às vezes que as pessoas não entendem que elas podem ter também, mas não, elas querem aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu. E às vezes tem pessoas que até se incomodam, né? Se incomoda com a alegria do outro, com a disponibilidade do outro, com a atenção do outro, com o falar do outro. Isso tudo muitas das vezes é o inimigo, porque a gente dá legalidade, brecha para que o inimigo entre e a gente começa a olhar para a vinha do outro de uma outra maneira. Por que a vinha dele, dela brilha mais? Por que é mais bonito? Porque tem presença. Bênção com presença. E isso é que faz toda a diferença. Aleluia. E Nabote, ele disse, não. Diga não para o inimigo da tua alma, da nossa alma. Não deixe ele roubar a tua vinha. Não deixe ele roubar essa presença que o Senhor te deu. Não deixe ele roubar esse relacionamento que você tem. Às vezes a gente acha que é um relacionamento ainda tão pouco. Uma intimidade tão pouca. Mas tem gente que não tem nada, irmãos.
Então não deixe ser roubado aquilo que o Senhor te deu, aquilo que você já tem. E nós precisamos ter certeza que nós temos. Porque essa herança foi conquistada na cruz. E Ele nos deu, porque quando Ele iria para o Pai, Ele falou: voltarei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo de Deus. E como é bom esse Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque tem momentos que esse Espírito Santo de Deus, ele vai só te consolar e te confortar. Vai ter momentos que esse Espírito Santo de Deus, ele vai só te motivar para que você não pare. Para que a incredulidade não fale mais alto. Vai sempre se apresentar mostrando que nós não estamos só. E o interessante dessa palavra é a atitude de Nabote. Porque não era um homem qualquer, era o rei e era Acabe. Um homem mau, um homem maligno. Mas ele não abriu mão da herança dele. Ele não abriu mão. Ele não estava preocupado com o que iria acontecer com ele. Ele sabia que tinha uma herança, que ele não ia abrir mão, que ele não ia vender, que ele não ia trocar. Porque a gente vê Acabe falando que tem vinha melhores que aquela. Mas por que ele queria aquela? Se a dele ele fala que ela era melhor. O que tinha ali naquela vinha que despertou para que Acabe quisesse aquela vinha, se ele mesmo verbaliza que ele tinha vinha melhores? Às vezes as pessoas olham pra gente e não dá nada, menospreza, despreza, mas no fundo eles sabem o que nós temos. No fundo eles sabem que nós temos presença, que nós temos temor, que nós temos um Deus que louvamos, que adoramos, que somos comprometidos com Ele, que temos responsabilidades. O inimigo sempre sabe. E às vezes ele vai sempre usar alguém para verbalizar isso para cada um de nós. E nós é que precisamos entender aquilo que temos. Porque às vezes você vai deparar com pessoas que vão até falar: eu tenho muito mais do que você. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem. Aí é a hora de você entender: eu tenho sim. Porque o maior tesouro e a maior riqueza é o que nós temos, irmãos. Que nem se compara com a riqueza humana, com aquilo que é natural, com aquilo que é perecível. Então nós precisamos entender que essa riqueza e essa herança nós já temos. E se você tem, preserve, guarde, cuide, mas não abra mão. Ah, mas eu estou sendo intimidada. Ah, mas eu estou sendo caluniada. Ah, mas estão me perseguindo. Não vou abrir mão daquilo que eu recebi. Não vou abrir mão daquilo que eu tenho. Mas para isso a gente precisa ter certeza daquilo que já recebemos. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós temos. E o mais interessante é a gente ter certeza e aprender que ainda que tenhamos essa herança, essa presença, não nos isenta de passarmos por adversidades. Porque dentro dessa adversidade, dentro dessas perseguições, dentro dessas calúnias, que a gente vai a cada dia entender que não estamos só, que tem um Deus cuidando de cada um de nós. Porque se pararmos para pensar, quantas adversidades já não vivemos? Quantas perseguições já não vivemos? Quantas calúnias já não vivemos? E estamos aqui. Só estamos aqui porque tem um Deus cuidando de cada um de nós. Porque a misericórdia e a graça é dele. E ele, por ser misericordioso, tem cuidado de cada um de nós. Porque tem momentos na vida da gente que a gente entende, que a gente sabe que não somos nem merecedores. Porque cada um sabe o tipo de vida que está vivendo. Mas graças a Deus por essa misericórdia, graças a Deus por essa herança, graças a Deus por essa presença, graças a Deus por esse Espírito Santo de Deus.
Porque tem momentos que a gente só lembra dele quando vem as adversidades. Quando a gente está vivendo riscos. Quando vem uma ameaça. Quando vem uma sentença. E ele é tão misericordioso que nesse momento a gente faz voto, a gente faz juramento. E depois que a gente passa daquele perigo, a gente esquece. A gente esquece que a gente fez voto. Que a gente se comprometeu. E isso é que é graça. Isso é que é bênção. E ele, quantas das vezes, ele já não nos socorreu. Quantas das vezes, no momento difícil, a gente falou, Senhor, se eu sair dessa, eu vou fazer assim, assim, assim. Faz nada, irmãos. Voto de tolo. Meu Deus. E ele continua com a graça dele. Ele continua com a misericórdia dele. Ele continua guardando cada um de nós. Graças a Deus que você tem essa herança. Graças a Deus que você tem chegado na casa do Senhor. Graças a Deus que dentro da tua casa você sabe quando você precisa orar. Quando você precisa meditar na palavra. Graças a Deus quando você entende que você precisa adorar esse Senhor. Porque o Senhor foi bem claro falando, filha, vocês só precisam usufruir da minha presença. Porque é essa presença, irmãos, que vai nos dar uma alegria que o mundo não dá. Porque muitas das vezes, essa alegria que ele nos dá, dependendo daquilo que você esteja vivendo, você só chora, você só murmura, você só reclama. Você não vai se alegrar mesmo. Você não vai adorar mesmo. Só se você entender realmente que essa herança, a gente vai usufruir a todo tempo e a todo momento. E nós não vamos negociar e nós não vamos abrir mão. Porque se nós pararmos para pensar, quantas coisas a gente já não viveu. Quantas coisas a gente já não passou. Quantas coisas já não aconteceu. E ele permanece fiel. Usufrua dessa presença. Não abra mão da tua vinha. A vinha é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Creia que esse Espírito habita em você. Creia que esse Espírito faz parte da tua vida. Creia, você tem que crer, você tem que ter convicção, você tem que ter certeza. Eu sempre digo, a gente precisa ter a nossa identidade espiritual, independente daquilo que a gente possa estar vivendo, independente daquilo que possam estar falando, independente daquilo que possa estar acontecendo. A gente precisa ter essa identidade para saber que tem presença, que tem herança na nossa vida. Às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai cair, mas nem por isso a gente vai deixar de crer que essa presença permanece em nós. Porque a gente entende, como a Bíblia diz, ainda que a gente caia, ainda que a gente tropece, a gente só vai ficar prostrado se a gente quiser. Porque a gente pode tropeçar, a gente pode cair, mas se o Senhor me levanta, Ele vai nos levantar. Presença, irmãos. Não abra mão dessa herança. Pode vir Acabe, pode vir Jezabel, pode vir o inferno todo, pode vir as legiões todas. Não abra mão. Não abra mão, usufrua dessa presença, adorando, louvando, orando, profetizando. Não abra mão. Não deixa, porque a Bíblia vai dizer que tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso. É teu direito sim, toma posse desse direito. Usufrua. Independente da situação. Não, eu tenho tudo. Tudo está conspirando para mim não estar adorando, para mim não estar falando, para mim não estar meditando, para mim não estar me preocupando. Tudo pode estar conspirando, mas eu sei que há uma herança, eu sei que há uma presença, e essa herança e essa presença vai fazer com que eu haja na contramão desse mundo. Então eu vou orar, então eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou me comprometer, eu vou continuar servindo, eu vou continuar adorando, confiando nesse Senhor. Ah, mas está tudo dando errado. Mas Ele não perdeu o controle. E você é que tem que ter essa certeza. E às vezes é difícil a gente ter essa certeza.
Por que é difícil? Porque a gente fica olhando muito para a adversidade. Mas a Bíblia vai dizer, o Lucas leu, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Olha para o monte, irmãos. Olha para esse Senhor. Veja Ele. Vê se você consegue ver Ele te olhando dentro do teu olho. Eu sempre digo que o Senhor, Ele vai ser do jeito que você está imaginando Ele para você. Do jeito que você olha, que você vê Ele, que você enxerga Ele. Mas olhe para Ele, deixa essas situações, entrega. Por isso que Ele fala, entrega o seu caminho, o caminho ao Senhor e confia nele. E o demais Ele fará. Entrega a tua vida, entrega esse problema, entrega essa adversidade. Só pega a herança, só pega a presença. Aleluia. Isso flua. Porque é isso que o Senhor quer. Porque eu tenho estado num propósito de oração de madrugada. E o Senhor tem falado muito de distrações. E como o adversário tem tentado nos distrair. Coisas mínimas, irmãos. E quando o Senhor estava falando dessa herança, dessa presença, porque as distrações, Ele não vem se apresentando como uma distração. Ele tenta te envolver em algumas situações, te aprisionar em algumas situações, para que você se distraia. Para que você não esteja usufruindo da presença dEle. E tem coisas que é muito sutil para nos distrair. Às vezes, irmão, a distração vem quando você começa a ser bombardeada no teu físico. Aí ele começa a se distrair porque a gente já começa a ouvir que é alguma coisa maligna. Não, isso é maligno. Isso que você está sentindo, isso que você está vivendo é maligno. E aí, a gente se distrai porque a gente começa a ouvir mais a voz do adversário do que a voz do Espírito Santo de Deus. E tem hora que se você não correr, e tem hora que se você não começar a repreender, aquilo te engole, porque aquilo cresce. E daqui a pouco você vai estar sentindo coisas que às vezes a gente fala assim, isso é da cabeça. Não. É uma coisa tão maligna que a gente começa a sentir no nosso corpo, no nosso físico. Mas é espiritual. Então ele vai sempre tentar nos distrair para que a gente não viva essa herança que ele nos deixou. Uma herança que você vai entender quando você vai ter que repreender. Uma herança que você vai ter que entender quando você vai ter que se separar. Uma herança que você vai ter que entender quando você começa a fazer os teus propósitos. Porque às vezes, irmãos, tem momentos na vida da gente que o Senhor, Ele começa, graças a Deus por essa herança e por essa presença. Eu estava falando, o Senhor estava me incomodando para mim fazer um jejum e eu retrucando e fingindo que não estava ouvindo e levando, né? Mas chega uma hora que a gente não consegue. E graças a Deus quando a gente não consegue. Porque às vezes você não sabe nem para quê e por quê. Mas a gente obedece. E quando a gente obedece, a gente tem paz. Porque a gente está fazendo aquilo que Ele determinou. Isso faz parte de presença. Isso faz parte de herança. É usufruir. Porque o Senhor sabe o que está por vir. O Senhor diz que o amanhã pertence a Ele. Nós não sabemos do amanhã, Ele sabe. Mas Ele também vai dizer, deixaria eu de revelar aos meus filhos aquilo que está por vir? E às vezes é necessário. Tem momentos que é necessário uma separação. Tem momentos que é necessário obedecer. E a gente às vezes fica teimando com o Espírito Santo. Esse Espírito, essa herança, não é para teimar, irmãos. Eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Porque se Ele estiver requerendo um jejum de você, vai arrancar pedaço. A gente só ganha. Mortifica a nossa carne, se relaciona, tem mais intimidade. Aí quando você começa a orar e começa o Senhor mostrar coisas espirituais,
Porque não é de qualquer maneira que você vai ver coisas espirituais, até para que você tenha o discernimento do que é. E aí ele vai se apresentando. E aí ele vai direcionando. E aí ele vai falando, vai por aqui, vai por ali. Recua, avance, pare. Irmãos, é muito bom viver essa herança. Usufrua dessa herança. Viva, porque o Senhor quer que a gente viva com tudo, com toda essa conspiração, com tudo que a gente está ouvindo, com toda a incerteza, com todo o planejamento do homem. Mas aqueles que confiam e que têm vivido essa herança estão em paz. Porque haja o que vier e aconteça o que tiver que acontecer, o Senhor vai guardar a igreja dele, vai guardar os filhos dele. Vai continuar sendo Deus, não vai deixar de ser Deus. E tem tanta gente sem paz. Tanta gente brigando, tanta gente arrumando confusão, tanta gente insatisfeito porque não está usufruindo dessa presença. Sabe que tem, sabe que recebeu, mas ainda não aprendeu a usufruir. Nabote disse, não vou vender a minha vinha. E todo mundo sabe o que aconteceu com Nabote. Ele foi morto, irmãos. Aí a gente fala, meu Deus, mas ele não vendeu. Ele obedeceu. Era uma lei da época. E mesmo assim ele foi morto. Foi feita uma conspiração. Mas Nabote, irmãos, Deus estava com ele. Nabote foi para um lugar para perto do pai. Então às vezes a gente fica achando assim, não vai acontecer. Que se tiver que acontecer, Deus não vai perder a direção de nada. Porque a gente sabe também qual foi o final daquele casal, de Jezabel e Acabe. O que foi falado, da forma que iria acontecer com eles, se cumpriu. E essa semana o Senhor estava falando muito ao meu coração para a gente saber que tipo de atitude, de comportamento nós estamos tendo. Porque às vezes a gente entra como Acabe entrou para destruir, né? Porque tinha aquela mulher também que não ajudou nada. Mas aí tem consequências. Eles destruíram aquela família, destruíram aquele homem, mas a consequência veio. A conta vem para todo mundo. E tem tantas pessoas destruindo o outro, tantas pessoas querendo o mal do outro, tantas pessoas querendo aquilo que é do outro. Irmãos, a gente não precisa querer nada de ninguém, não. Só queira aquilo que Deus tem te prometido. Fala assim, eu só quero aquilo que o Senhor me prometeu, o que é do outro é do outro. E eu tenho que ter certeza que a minha vinha, que a minha casa, que a minha família, que os meus filhos, que o meu casamento, que a minha vida financeira é abençoada sim, porque tem a presença de Deus. É isso que a gente precisa ter certeza. Porque tem bênção e tem presença. E se tem bênção com presença, você vai estar em paz. E você vai viver com aquilo que Deus tem te dado. E se Deus tiver bênçãos maiores, no tempo certo vai se cumprir. Então que nessa noite você saia daqui aprendendo a usufruir essa herança. O véu se rasgou. Você pode entrar no Santo dos Santos e adorar, e louvar, e chorar. Você pode entrar no Santo dos Santos e falar, Senhor, meu sentimento hoje é de mágoa, é de raiva, é de ressentimento. Ele nos dá essa liberdade de abrirmos o nosso coração para Ele, para ficarmos em paz. Então, que nessa noite, a vinha que você já recebeu, que é esse Espírito Santo de Deus, cuide dele, guarde ele, zele por essa presença. Não abra mão dessa presença em hipótese nenhuma. Vamos ficar de pé. Aleluia. Pai querido, Pai amado, eis aqui teus filhos nessa noite, abençoe, glorifique o teu santo nome.
Obrigado, meu Deus e meu Pai, por cada vida. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor nos presenteou com esse Santo Espírito, meu Pai. E que no nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa noite, não deixe com que venhamos abrir mão, não deixe com que venhamos negociar, não deixe com que venhamos, meu Deus e meu Pai, trocar essa presença por nada que possa se apresentar em nossa frente, em nossa vida.